Muito bom dia, gente. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Nosso assunto de hoje é teste Q quadrado. É um teste muito utilizado, principalmente para testar as proporções mendelianas, né? Experimento de emenda com ervilhas tegumento verde, tegumento amarelo, liso ou rugoso. É um teste de aderência ideal, muito usado nesse tipo de teste de proporções mendelianas, ok? Então, dentro da importância aqui, ó, o teste de Q quadrado permite fazer inferência. Muitas vezes o pesquisador faz inferência, quer dizer, ele decide para o todo com base no exame da parte, ou seja, ele decide para toda a população com base no exame da amostra, que a gente já viu que há uma série de vantagens se trabalhar com a amostra representativa, né? Então, isso chama-se inferência. Esse teste permite fazer inferência. Então, na pesquisa científica, a inferência é feita com a ajuda de testes estatísticos, tipo teste Q quadrado, teste T e outros testes que a gente pode ser usado também, como teste de Tucker, Schiffer, etc. Para a gente entender o teste Q quadrado, primeiro a gente tem que saber dominar bem alguns conceitos, né? Chamados conceitos básicos. Então, a proporção de recém-nascido com defeito ou doença séria é 3%. Imagine que esses 3% é uma espécie de lei, né? Uma regra que ocorre de uma criança vir com defeito ou doença séria em 3%. Agora, imagine que o médico suspeita que esta proporção aumentou. Então, a regra é 3%. Mas imagine que o médico, o pediatra, o profissional da área, desconfia que não é mais 3%. Pode ser 4%, pode ser 5%, etc. Então, nesse caso, para ele provar, ele tem que conduzir um experimento. Ok? O Q quadrado se presta para isso. A primeira hipótese, ou hipótese de nulidade, é indicada por H0. Então, o estatístico pega a ideia do médico, né? A suspeita do médico, e transforma em hipótese. E ele chama de H0 a hipótese de nulidade, que é a hipótese que confirma a tese, a lei ou a regra dos 3%. A segunda hipótese, ou hipótese alternativa, é indicada por H1. Então, lê-se H1. Então, o estatístico pega a pergunta do médico, né, a preocupação do médico, e transforma em hipótese. Então, escreve-se H0, a probabilidade igual a 0,03. 0,03 é 3%. E H1, probabilidade maior que 0,03, maior que 3%. Né? Então, ele elabora duas hipóteses e a partir daí ele vai testar as hipóteses. Para testar as hipóteses é preciso obter um grande número de recém-nascidos. Para testar a hipótese é preciso obter em um grande número de recém-nascidos a proporção de portadores com defeito ou doença séria. Esse grande número pode ser 1.000 ou mais de 1.000, né? 2.000, 3.000, quanto maior melhor. 1.000 recém-nascidos. Razoável examinar 1.000 recém-nascidos. É necessário estabelecer um K a partir do qual se admite que o médico tem razão. Então, esse K é uma regra de decisão, né? É uma espécie de divisor de água, né? A partir do K, essa quantidade K, esse número K, de recém-nascidos com problema, o pesquisador vai concluir que aquela regra dos 3% não vale mais, né? Ela está superada, né? Porque já está nascendo mais gente com problema. A partir do K, esse K é o que?
uma regra de decisão, a divisor de água entre os 3% e mais que 3%. A regra de decisão, o K, também chamado de divisor de água, uma expressão popular válida nesse caso. Por que divisor de água? Porque ele vai decidir se aceita ou não a regra dos 3%. Por isso ele vai dividir entre aceitar e não aceitar. Seja K igual a 40, imagine que K igual a 40. O pesquisador admitiu K igual a 40. Se em 1000 nascimentos ocorre 40 ou mais portadores de defeito ou doença séria, rejeita-se H0. Então, seja K igual a 40. Então, acima de 40, 40 ou mais, maior ou igual a 40, rejeita, o pesquisador vai rejeitar H0, que é a hipótese de nulidade que confirma a teoria ou a regra dos 3%. Então, acontece que toda inferência está sujeita a erro. Você estimar a população toda a partir da amostra, mesmo que a amostra seja representativa, isso está sujeito a erro, porque tem o erro devido ao acaso, o erro experimental, que não pode ser controlado porque ele é resultado de muitos fatores, é resultante de muitos fatores não controlados. Então, o número de portadores de defeito em 1000 recém-nascidos é uma variável aleatória, distribuição binomial, é uma variável aleatória discreta, né? Distribuição binomial, que a gente já viu. Dei uma revisão lá na binomial. Se H0 for verdadeira, essa distribuição tem média. A média na distribuição binomial, μ é N vezes P. O N é 1000 e o P é 0,03, 3%. Então, 1000 vezes 0,03 dá 30. E a variância é NPQ, é N1000, o P é 0,03 e o Q é o complementar, que é 0,97. Isso aqui é a variância, NPQ. Como a gente vai interessar o desvio, a gente tira a raiz da variância. O desvio é a raiz da variância. A variância é S ao quadrado, o desvio é S. Raiz da variância. Então, a variância é NPQ, que é 1000 vezes 0,03, que é o 1000. O 1000 é N. O 0,03, o 1000 é N, porque são 1000 nascimentos, né? 0,03, o que é? Probabilidade de nascer uma criança com defeito ou doença séria, P. E o 0,97, probabilidade de nascer a criança normal. É o Q. Fazendo esse cálculo dá 29,1. A raiz quadrada de 29,1, que é o desvio padrão, é 5,39. Então, existe uma regrazinha que diz o seguinte, ó. Toda vez que NP maior que 5, o NP deu o quê? Deu 30, é maior do que 5. E NQ maior do que 5, quanto é que deu NQ? 900 e tanto, 970. A distribuição binominal aproxima-se de uma distribuição normal. Então, toda vez que NP é maior que 5 e NQ é maior que 5, a distribuição binomial aproxima-se de uma distribuição normal. Então, como ela aproxima-se de uma distribuição normal, a gente diz que ela é quase normal. E sendo quase normal, a gente reduz e encontra as probabilidades associadas à distribuição normal reduzida que está nas tabelas. No exemplo, NP é 30 e NQ é 970. Então, 30 é maior do que 5. E 970 é muito maior do que 5. Então, nestas condições, qual a probabilidade de ocorrer 40 ou mais portadores de defeito numa amostra de 1000 recém-nascidos? Quer dizer, a probabilidade nestas condições, aqui é a distribuição normal, né? Nestas condições, qual é a probabilidade de ocorrer 40 ou mais portadores de defeito ou doença séria numa amostra de 1000 recém-nascidos? Um defeito ou doença séria seria, por exemplo, síndrome de Down, né? Trissomia do cromossomo 21. Então, para a gente encontrar
essa probabilidade associada, a primeira coisa que tem que fazer é aquele artifíciozinho, pegar a normal, transformar na normal reduzida. Como é que a gente faz isso? Z, que é a normal reduzida, é igual a x menos 0,5. Por que menos 0,5? Porque a distribuição binomial é discreta, assume valores inteiros. E a distribuição normal, não, é o contrário. Desculpem aí. A distribuição, é isso mesmo. A distribuição binomial, ela é discreta, ok? Ela assume números inteiros. E a distribuição normal é contínua. Então esse 0,5 é para fazer a correção de continuidade. Então é x menos 0,5 menos μ. E o que é o μ? O μ é a média. Dividido por S. O que é o S? Desvio padrão. Então é 40, né? O K. No caso o x aí é o K. 40 menos 0,5 dá o quê? 39,5. Menos 30 dividido pelo desvio padrão, 5,39. Aí dá 1,76. Esse 1,76 é um ponto na normal reduzida, que a gente entra na tabela e encontra o valor correspondente, probabilidade correspondente. Então, a tabela de distribuição normal reduzida dá para Z 1,76 o valor 0,4608. A gente já viu como encontrar esse valor, né, na normal, na tabela, né? Você pega 1,7, né, a coluna, primeira coluna, e 6 na primeira linha. O encontro de 6 com 1,7, você vai encontrar esse valor aqui, ó, 0,4608. Confiram lá na tabela de distribuição normal reduzida, ok? Aí encontraram 0,48. Ele 0,4608. Ele não quer esse valor, ele quer o valor maior do que isso aí. Mas a gente sabe que a normal é uma curva em sino, né? E que a metade da normal é 0,5. A outra metade é 0,5. Que ela é simétrica. Então a gente vai usar esse valor, 0,4608, para encontrar a probabilidade que ele quer, desejada no problema. Qual a probabilidade de ocorrer 40 ou mais portadores de defeito ou doença em 1000 nascimentos? Essa probabilidade é nos 40, mas eu quero mais do que 40, 40 ou mais, aí vem. A probabilidade de ocorrer 40 ou mais recém-nascido com defeito ou doença séria em 1000 nascimentos é 0,5, que é a metade, né, como eu falei, a metade do sino, né, o gráfico em sino, a metade, 0,5. Menos 0,4608, que é aquela probabilidade que a gente encontrou. Aí vai dar aquela areazinha no final, ó. Então você tem, ó, meio, aí tem 40, aí essa areazinha da ponta aqui é 0,3292 ou 32,92. 0,3292 é a mesma coisa de 3,92%. Porque você multiplica em cima, multiplica embaixo, né? Aí não altera nada. Você multiplica aqui, multiplica embaixo. É 3,92 dividido por 100. Aí dá 0,0392. Então, existe uma probabilidade de 3,92 de rejeitar H0, quando H0 é verdadeira. A história é a seguinte: o estatístico não sabe se quando rejeita H0, se ele está certo. Que ele pode rejeitar H0 sendo verdadeira. Mas ele sabe a probabilidade de cometer esse erro. A probabilidade de cometer esse erro é 3,92. Probabilidade bem pequena, né? Se comparar que a probabilidade vai até 100, né? 100%. Então, essa probabilidade é o nível de significância do teste. Então, 3,92 é o nível de significância do teste. É o que? É a probabilidade do estatístico rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, mesmo no ponto 40 ou mais. Essa probabilidade é o nível de significância do teste. Esse nível de significância, ele deve ser o menor possível, porque quanto menor, mais o teste, maior a eficiência do teste. Quanto menor o nível de significância, maior a eficiência do teste. Então deve ser o menor possível. Normalmente se usa alfa, o nível de significância é chamado de alfa, a letra grega alfa, e usa-se 1%, 5% ou 10%. O ideal é 1%, que é dá mais
mais significância ao teste, dá mais exatidão ao teste, mais precisão, né, ao teste. O estatístico não sabe quando rejeita H0 se está ou não cometendo erro, mas ele sabe a probabilidade de cometer esse erro. No caso aqui é 3,92%. É uma probabilidade baixa, abaixo de 5%. Quer dizer, ele tem aí a diferença para 100, né? 96 e tanto de acerto. Ok? Ele não sabe se está errando, mas sabe a probabilidade de cometer esse erro, esse tipo de erro. E ele faz o possível para minimizar o erro, para que o erro seja o menor possível, porque quanto menor o erro, que esse erro é devido ao acaso, ele não pode ser controlado, é fruto do acaso, de muitos fatores, quanto menor o erro, maior a precisão do experimento, né, do teste. Então, quanto menor essa probabilidade, mais fundamentada está a decisão de rejeitar H0. Portanto, a precisão do teste aqui no teste quadrado. É usual representar o nível de significância de um teste pela letra grega alfa. Lê-se alfa. Essa letrazinha é alfa, do alfabeto grego. Então é comum se dizer, seja alfa 1%, o pesquisador já diz de início, seja alfa 5%, seja alfa 10%. O pesquisador levanta dados, então, procedimentos usuais, né? Pronto, aquele item terminou sobre os conceitos básicos, terminou. Então o pesquisador vai eleger de antemão o alfa que ele quer. Eu quero meu alfa 1%, eu quero meu alfa 5%, eu quero meu alfa 10%, né? O usual é usar 5%, que é o meio caminho entre 1 e 10. É a média, é o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, certo? Procedimentos usuais. O pesquisador levanta dados para responder a pergunta, né? O médico lá levantou os dados, descobriu que capaz está nascendo muito menino com defeito. Será que é só 3%? Não é 4%? Não é 5%? Levantou o dado. Ele faz a pergunta. Aí o estatístico transforma a pergunta do pesquisador em hipótese. Exemplo, um outro exemplo, não é aquele não, dos 3% não. Será que a droga A cura tanto quanto a droga B? Isso é o pesquisador, né? Isso é o médico, é o nutricionista, é uma pessoa é o biólogo também, né? Da área biológica. E o estatístico faz o quê? O estatístico vê a pergunta do pesquisador como duas hipóteses. Hipótese H0, a droga A cura tanto quanto a droga B. Hipótese H1, hipótese H0 é hipótese nulidade. Hipótese H1, a hipótese alternativa, a droga A cura mais do que a droga B. Ou o inverso, droga B mais do que a A. O estatístico vê a pergunta, o pesquisador como duas hipóteses. Feitas as hipóteses, H0, droga A igual a B, H1, droga A maior do que B, o estatístico estabelece o nível de significância do teste. Aí ele vai dizer, eu quero 1%, eu quero 5%, quero 10%. E aí vai, ele é que decide, ele é que vai decidir qual é o seu erro. Ele amarrar o erro, ele vai amarrar o seu erro experimental, que é o nível de significância. É usual manter o nível de significância em alfa 1%, alfa 5% ou alfa 10%. Mas como eu falei, o 5% está entre 1 e 10, no meio caminho de 1 e 10. Então ele está no equilíbrio. Por isso que muitos autores usam logo 5%. É um número bom, porque 5% de erro tem 95% de acerto. Até nas vacinas, né, com uma vacina de 90% de eficiência, já é excelente, né? Dificilmente chega a 100%. Então esse 5% é o erro, chamado erro experimental, resultante de fatores não controlados que são frutos do acaso.
Estabelecido o nível de significância, o estatístico escolhe o teste mais apropriado. Então, aí ele vai dizer, como meu nível significa 5%, eu vou usar o teste Q quadrado. Eu vou usar o teste T. Eu vou usar o teste de Tukey. Eu vou usar o teste F. Enfim, teste que geralmente os pesquisadores, eles que trabalham só com produto, trabalham só com feijão, trabalham só com um animal, eles já sabem que é o melhor teste, o teste é mais apropriado para o tipo de trabalho que eles fazem e o nível de significância também. Teste quadrado para aderência. O teste quadrado pode ser para aderência ou para independência. O teste quadrado para aderência é usado para testar as proporções mendelianas, a base da genética mendeliana. Então, o pesquisador pode ter, mas também outras situações, né? Essa é a principal. Um pesquisador pode ter interesse de verificar se a distribuição dos elementos numa população está de acordo com a teoria. Por exemplo, a teoria de Mendel, segundo a qual os fatores genéticos segregam na proporção 9:3:3:1. Então, o pesquisador pode fazer um trabalho com feijão, né, com amendoim, e ver se ele se encaixa na teoria de Mendel, segundo a qual os fatores genéticos segregam os fatores mendelianos. Na época não se chamava de gene, não se conhecia o gene ainda, né, no tempo de Mendel. Ficou consagrado como fatores mendelianos. Segregam na proporção 9:3:3:1. É uma teoria verdadeira. Teste Q quadrado para aderência. A teoria é verdadeira até surgir outra melhor, né? Não surgiu até agora, então continua. Teste Q quadrado para aderência. Para aplicar o teste Q quadrado, é preciso, primeiro, A, estabelecer o nível significante. Seja alfa 5%, seja alfa 1%, seja alfa 10%. Depois, B, calcular o valor do Q quadrado, que é dado pela forma. A estatística Q quadrada é dado pela forma x ao quadrado, é um x Pernaut ao quadrado, é o símbolo do Q quadrado. É igual ao somatório do observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado. O observado é o valor que foi encontrado no experimento. O esperado é o que você encontra através da teoria, as proporções mendelianas, por exemplo, né? Comparar o valor, depois, C, comparar o valor do Q quadrado calculado, né, com o valor do tabelado, Q quadrado tabelado, a nível significante estabelecido, com R menos 1 grau de liberdade. R menos 1 grau de liberdade. O R é o número de linhas. No caso do experimento de Mendel, são 4 linhas, né? R menos 1, 3, né? Comparar o valor do Q quadrado calculado com o tabelado. O teste quadrado pode ser aplicado aos dados obtidos experimentalmente por Mendel. Ó. Vejam lá no livro, esse 2,25 ao quadrado é observado menos esperado ao quadrado, dividido pelo esperado, 312,75, segundo a teoria de Mendel. Mais, como é somatório, né? É sempre mais. Somatório, Q quadrado é o somatório. 3,25 ao quadrado é o segundo observado menos esperado. O segundo observado menos o segundo esperado, ao quadrado dividido pelo esperado, 104,25. Esse aqui é o observado menos esperado, ao quadrado, 3,75, é o desvio, né? Observado menos esperado. O terceiro observado menos esperado, ao quadrado, dividido pelo terceiro esperado, 104,25. Mais 2,75 é o quarto observado menos esperado, ao quadrado, dividido pelo quarto esperado, 34,75. Veja que o segundo e o terceiro dá o mesmo esperado, 104,25, 104,25, porque é pela teoria, 9,3,3,1, né? E o Q quadrado, a soma do Q quadrado, a estatística quadrada, o Q quadrado calculado é 0,47. Esse valor 0,47 vai ser comparado com o Q quadrado tabelado. Se o Q quadrado calculado for maior ou igual ao tabelado, a gente rejeita H0, ele não está de acordo com a teoria. Se for menor, aceita H0, aceita a hipótese de nulidade. Quando a gente rejeita a hipótese de nulidade, automaticamente adere ou aceita, né, a hipótese alternativa, e vice-versa.
Teste quadrado aí é para aderência, né? Aderência. Eu tenho que entrar lá no aderência aqui ainda. Eu tenho que entrar na tabela para encontrar o que quadrado. Não está aqui, mas o que quadrado lá com 3 graus de liberdade dá 7 e pouco, né? 7,82 comparado com 0,47. Então aceita H0. Os dados estão de acordo com a teoria de Mendel. Ok? Os dados estão de acordo, porque lá na tabela que quadrado, na tabela A1, né? Deixa eu ver aqui. Na tabela A1, que quadrado, 3 graus de liberdade, 5%. 5% com 3 graus de liberdade. 3 graus de liberdade, 5%, dá 7,88. Então, como deu 0,47, o que quadrado calculado, 0,47, é menor que quadrado tabelado, 7,82, né? Não, significando que aceita H0, quer dizer, os dados estão de acordo. E como que quadrado calculado é menor do que o tabelado, aceita H0. 0,47 é menor do que 7,82. Agora, o que quadrado também pode ser usado para teste quadrado para independência, dados de independência, né? Um pesquisador pode ter interesse em verificar se duas populações têm a mesma proporção de indivíduos com determinada característica, né? Comparar duas populações independentes. Por quê? Por que independente? Porque o masculino é independente de feminino. São duas populações. O sexo é independente. Exemplo. Será que a proporção de natimortos é a mesma nos dois sexos? Quer dizer, será que nasce tanto meninas quanto meninos mortos? Será que a proporção é a mesma? Então, para testar a hipótese de nulidade, aplica-se o teste quadrado dessa forma, independência. Aceita-se a hipótese de nulidade quando as frequências esperadas são iguais às frequências observadas. Então, quando as frequências esperadas são iguais às observadas, aceita H0. Ou seja, quando o que quadrado calculado for menor do que o que quadrado tabelado, aceita H0. Quando for maior ou igual, aceita-se H1, hipótese de nulidade. Veja aqui o que quadrado, ó. Esse aqui tem no livro, vocês observem direitinho, ó. Observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado, o primeiro, né? O segundo, observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. O segundo aqui. Terceiro, observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Observado menos o esperado ao quadrado dividido pelo esperado. O somatório, que é o que quadrado é igual, somatório de observado menos esperado ao quadrado sobre esperado, dá 1,15. Somatórios, fazendo essas continhas, dá 1,15. A tabela de contingência do exemplo é 2 por 2, quer dizer, são dois sexos e duas condições. 2 é R menos 1, porque R é linha, e multiplica S menos 1, que é coluna. Então, a linha são duas linhas, então é 2 menos 1. E coluna são duas colunas, 2 menos 1. Então, tabela de contingência 2 por 2. Dois sexos e duas condições. Sexo masculino e feminino e duas condições. Nasce vivo, nasce morto. Essa tabela está associada a 2 menos 1, que multiplica 2 menos 1. R menos 1, que multiplica S menos 1. É 2 menos 1, que multiplica 2 menos 1, é igual a 1 grau de liberdade. O R é a linha e o S é coluna. Na tabela de x ao quadrado, para nível de significância de 5%, com 1 grau de liberdade, quem dá 1 grau de liberdade aqui, né? 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade. Na tabela de que quadrado para nível de significância 5% com 1 grau de liberdade, encontra-se o valor 3,84. Veja lá na tabela, no teste T, 1 grau de liberdade, e 5% de significância. Vejam na tabela, que vai dar 3,84. Confirem lá, por favor, 3,84. Ok?
Confiram a tabela, vejam no livro de vocês. Se não tiver a terceira edição, pode pegar a segunda ou a quarta. Está disponível na internet, é só baixar. De graça. Então, como que quadrado calculado, que deu, quanto deu que quadrado calculado? 1,15. É menor do que o que quadrado tabelado, quanto é o tabelado? 3,84. Nesse caso, aceita-se H0. Por quê? Porque o que quadrado calculado é menor do que o tabelado. Se fosse maior ou igual, aceitava-se H1. Então, e o que é que isso quer dizer, H0? Significa o seguinte: a proporção de natimortos, de crianças que nascem mortas, proporção de natimortos, é a mesma dos dois sexos. Quer dizer, o sexo não influi se a criança vai nascer morta ou viva. O que vai influir são outros fatores, e não o sexo em si. A proporção de natimortos é a mesma nos dois sexos. Esses números, gente, estão lá na tabela. Vocês precisam ver a tabela. Não posso botar tudo quanto é tabela aqui, senão eu vou dar aula só de tabela. Existem restrições ao uso do teste, ó. Embora o teste aqui quadrado tenha muitas aplicações, pode ser usado também para testar correlações, que a gente não vai ver, né? Se a correlação é positiva, negativa ou zero. Ainda vai ver não, porque a gente vai ver lá no teste T. A gente não vai ver no teste T, aí eu não coloquei aqui. Mas ele também serve para testar correlações. Se a correlação é positiva, negativa ou zero, senão há correlação. Agora há restrições ao uso do teste Q quadrado. Ele só deve ser aplicado quando a amostra tem mais de 20 elementos. Mais de 20 elementos. Certo? Quando a amostra tem mais de 20 e menos de 40 elementos, só deve ser aplicada se todas as frequências esperadas forem maior do que 1. Certo? São condições, né? Outra condição, ó. Outra observação, né? O teste quadrado é aproximado. Os testes são aproximados, né? Teste quadrado, teste T. Os testes são aproximados, eles não são exatos. Por isso que há um erro no teste. O teste quadrado é aproximado. A aproximação melhora bastante quando se faz a correção de continuidade do teste. No caso da tabela 2x2, duas linhas e duas colunas, 2x2, por exemplo, dois sexos e duas condições, como no caso do exercício anterior, usa-se a correção de Yates. Essa correção de Yates, ela incorpora, veja que a estatística quadrada é o quê? Somatório do observado menos esperado ao quadrado sobre o esperado. Já a correção de Yates, ela incorpora mais um elemento para tornar contínuo, né? A correção de continuidade de Yates. Então ele modifica um pouquinho a fórmula para reduzir o erro, minimizar o erro. Então, a estatística quadrada é igual somatório do observado menos o esperado, o módulo, né, disso aí, observado menos esperado, menos 0,5 elevado ao quadrado, dividido pelo esperado. Então ele incorpora essa menos 0,5, que é a correção de continuidade. Então, aí o teste equilibra mais, reduz o erro. Q quadrado, estatística quadrada é igual somatório do observado menos esperado, né, menos 0,5 ao quadrado dividido pelo esperado. Ok? Alguma questão? Aí essa garota para vocês. Indiazinha Xingu. É o seguinte, gente, ó. Aqui a gente conclui o Q quadrado, o teste Q quadrado, e veja que ele é muito útil para nos experimentos de Mendel, né? Além de outras aplicações, pode ser usado
para aderência nos experimentos, independência também, testar correlações, etc. E essa figurinha aqui é mais para desviar um pouquinho o foco, né, do que a gente está vendo, porque está provado que quando a gente desvia o foco e volta para o foco, você tem mais nitidez, tá ok? Então a garotinha, uma indiazinha, não sei a idade dela, uma criança, né? Com as brincadeiras dela, as brincadeirinhas dela aí, né, aparecendo, rasgou ali como é, a casa lá dos índios, e tá aparecendo aí, né? Tá ok? Muito obrigado pela atenção, gente. E procurem ler bastante os conteúdos, os exercícios que estão resolvidos, resolvam os exercícios propostos, e enviem para o meu e-mail evandrofreire@hotmail.com. Mande dúvidas também, se tiverem, ok? É importante que mandem esses exercícios resolvidos, porque é por aí que a gente vai ter que compor a avaliação de vocês, juntamente com o estudo dirigido, né? Os estudos dirigidos e os exercícios resolvidos. É daí que a gente vai tirar a frequência e a estimar a frequência, né? E também as notas, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.